Lula é inaceitável. Nós não podemos, eu como cidadão brasileiro, não posso aceitar a prisão do Lula. Isso é terrorismo de Estado. Quando você prende um homem inocente, não precisa ser o Lula, não, qualquer um de nós, presos sem provas e inocentes, isso é terrorismo de Estado. Isso é destruição. É a destruição da minha, dos meus filhos, dos meus netos, da nossa segurança jurídica. O Estado Democrático de Direito tem isso como centro. O cidadão é protegido pela justiça do seu país. Não pode ser preso dessa maneira que eles fizeram e não podem condenar um homem sem provas. Bom, tudo bem. Mas o que fazer? De saquear o Brasil, de entregar o Brasil ao saque estrangeiro, comprometer o nosso futuro como nação soberana. Como disse o professor Figueira, como condenar os nossos netos a serem lavadores de automóveis. Mas não tem jeito. Então, o próximo presidente da República tem que convocar plebiscitos. A unidade dessa classe trabalhadora, né? Sabemos o que é a unidade dos petroleiros, da educação, da juventude, porque a tarefa é muito grande e nós só conseguimos estar até este momento nessa plataforma, com essa construção, porque existe um comprometimento de cada uma dessas entidades, cada um desses indivíduos que acreditam que este país é nosso e que nós não vamos entregar este país. A soberania é a nossa batalha. Nós não vamos entregar esse país. E vamos então agora abrir primeiro 5 inscrições, não é isso, né, Breno? Vamos abrir um bloco de 5 inscrições para que os nossos palestrantes possam dar as suas respostas. Para nós também não irmos demorando muito, para ir nos preparando para o nosso ato, né, às 16h30. Então, 5 inscrições. O Breno pega os crachás ali, que acho que facilita.
Você chamando? Ah, eu? Mais dois inscritos ainda podemos aceitar aqui. O primeiro, então, é o Alan. O Alan lá da Bahia, da Vicente da Bahia. Depois já se prepara o Paulo César, da FUP. E o Gilberto Alberto é o terceiro. Aí já vamos ficando, então, na fila aqui. 3 minutinhos cada um. Boa tarde a todas e a todos. Eu queria colocar, na realidade, o que o Bob colocou, mas o que o Bob e o Rodrigo também tinha colocado, né? Que o golpe, lógico, a gente entende que é o golpe, desde 2008 é a crise, e as empresas estatais, as empresas multinacionais vêm aqui tomar todos os nossos recursos naturais, né? Então não é à toa que esse sucateamento nacional da Petrobras é de propósito para poder vender depois, sucateado um preço irrisório, entregando nessa pilhagem que o nosso Guilherme colocou. Mas eu acho que, assim, o imperialismo não é, o Rodrigo colocou, mas não é só americano, é o chinês. Eu acho que esse problema de que não é só americano, é porque eles tratam ideologicamente a coisa também. Então eles vêm aqui, arrasa todo que tiver que te arrasar ideologicamente, não importa quem leve. Se é chinês, se é francês. O importante é você destruir a ideologia, destruir a soberania, destruir toda a nossa capacidade de produção, não importa quem pegue. Porque o importante é você destruir essa ideologia, a concepção ideológica da soberania. Então é isso que a gente precisa resgatar aqui. Entrar nos secundaristas, entrar nos colégios, entrar nas universidades, conversar com a juventude, porque é possível ter soberania. É possível que a gente consiga produzir através das nossas próprias forças produtivas. Então é isso que está... Assim, para mim não é importante, se é chinês, se é americano, não importa. O importante é que eles estão acabando ideologicamente com a gente. É isso que a gente não pode deixar. É isso que a gente tem que travar dentro desse jogo de forças políticas, esse processo. E a questão, aí perpassa toda para a questão da ciência e tecnologia, da produção, da engenharia, que é a parte que me cabe nesse sentido, porque eles vieram e destruíram tudo, destruíram o conteúdo local, destruíram toda a questão desse processo que a gente está... E as universidades nossas estão mandando pessoas, cabeças, nossos profissionais da engenharia para fora. Muitos amigos meus que se formaram comigo estão na Inglaterra, estão na Alemanha, estão nos Estados Unidos, porque a produção desse novo mercado tecnológico da Revolução 4.0 da tecnologia está nos Estados Unidos, e é de propósito isso. Eles querem que o Brasil se torne apenas um celeiro mundial que não é para pensar tecnologia. Então é isso que eu queria colocar aqui para vocês entenderem que não importa se é chinês, se é francês, é a questão da quebra deixar a terra arrasada para acabar ideologicamente com o que a gente conquistou, que a gente vinha conquistando, que agora a gente precisa realmente retomar esse processo e acabar com esse golpe. Obrigado. Paulo César. Bom, fazer uma pergunta sobre o tema, mas para os dois, só que no caso do Estrela eu deixei ele meio de calça justa, meio de saia justa. Sobre a política de combustível, de preço. Isso eu já perguntei pro Leão aí, e peço que ele de novo, aborde, Qual é a opinião sua? Se você não repassa, se você não tem uma política de preço realista, você não tem investimento para a Petrobras ampliar a área de exploração, que é fundamental. Toda empresa de petróleo é altamente intensiva em investimento em capital. Precisa estar sempre investindo para buscar novas fronteiras e manter a produção, porque toda a produção de petróleo é declinante. Você precisa estar sempre investindo para buscar novas reservas. Houve, na época da Dilma, houve um represamento, do preço, e agora na época do Pedro Parente liberou geral. Qual é a política correta, na sua opinião? E para o Estrela, que ele estava lá na diretoria nesse embate, do Gabrielli com a Dilma, o Gabrielli querendo liberar o preço e a Dilma segurando o preço dos combustíveis na época que era presidente. Qual foi
você que participou desse debate lá, na sua visão, quem é que estava com a razão? Qual a sua opinião sobre essa questão e como é que foi esse embate lá na diretoria entre a Dilma, que era então presidente, querendo segurar os preços por causa da inflação, e o Gabriel querendo repassar o preço por conta da visão enquanto presidente da Petrobras. Obrigado, Paulo César. Alberto? Seu crachá, Paulo César. Bom, companheiros, companheiras, quando se trata de uma luta, é muito interessante a gente se voltar sempre para a questão das ciladas que o adversário aplica contra nós. Há pouco um companheiro falava sobre a questão, só falava sobre o mico, que é uma forma de cilada que o governo aplica sobre nós, em relação, por exemplo, o que fazer com tanto petróleo se a gente não usar logo, porque futuramente haverá o esgotamento do uso do petróleo e, evidentemente, é importante que se entregue logo o petróleo, em outras palavras. Mas o mico não para aí não, a cilada não para aí não, há uma outra cilada, que é a seguinte, que o mundo chegaria ao pico, agora em 2010, mais ou menos, chegaria o pico que a produção de petróleo, a reserva de petróleo no mundo tenderia cada vez mais a decair, e que, consequentemente, é uma luta sem futuro a gente se preocupar com o petróleo, já que ele tende a desaparecer. Então, são duas versões colocadas em relação a essa questão do mico. Uma outra questão que eu quero colocar aí também no campo da cilada é a questão ideológica. E parece que a gente tem trabalhado um pouco essa questão do resgate histórico da luta pelo petróleo no país, que é uma forma de a gente resgatar a autoestima de um povo, lembrando a ele, entendeu, de onde surgiu a Petrobras, de que história surgiu a Petrobras, de que momento de luta surgiu a Petrobras por parte do nosso povo. E uma outra questão que eu gostaria de colocar para os companheiros aí fazer uma reflexão, o que eu acho que está acontecendo hoje no Nós vamos retornar então aqui para a mesa. Quem é que quer começar? Pode ser você? Bom, vamos lá. Primeiro, sobre a questão de soberania, eu estou de pleno acordo. Acho que a discussão é essa, de fato. Eu inclusive gosto, o José Maria fala muito isso, que o golpe se inicia quando a gente descobre pressão, né? Porque no fundo a gente estava ali numa discussão de soberania, né? O Brasil se coloca no outro patamar, obviamente. Concordo plenamente. O que eu só quis observar na minha fala é que a gente muitas vezes fica de olho nos americanos e esquece que os outros também estão entrando no pré-sal, estão comprando coisa aqui. Eu estudei China há muito tempo e eu tenho um pouco de receio, que às vezes o pessoal acha que a China seria um capital mais dócil. Acho uma coisa complicada isso. O chinês está disputando o capitalismo igual os outros. Não
diferencia o período Dilma do período de agora. A Dilma lá estava usando 97% da capacidade de refino. Eu gostaria de provocar você, David, o pessoal da Bahia que está aí, o pessoal da Bahia ficava brigando com a gerente da Petrobras, que estava usando a refinaria toda, que tinha problema de saúde e segurança, que refinava 100% da refinaria. Tinha essa discussão lá. Então, assim, você vê como o tempo, né? Meu avô tem o senhor da razão. Então, assim, o período ali era completamente diferente. A gente refinava tudo aqui, era obrigado a importar petróleo. Então, você tinha ali uma dificuldade de manter o preço muito descolado do preço internacional, né? Finalmente alguma coisa no diesel. Então, eu gosto de dizer sempre o seguinte: a discussão não é do preço, tem a política de refino da Petrobras. Então, no governo Dilma a gente tinha pouca alternativa. Então, isso depende muito de você ter uma política, na minha avaliação, correta para o refino, que você dependa menos de importar. De novo, a discussão de soberania outra vez. Qual o interesse que a gente tem de ficar dependendo de importação de derivado? Interesse para o Brasil. Muito bem. No primeira manifestação aqui, eu também concordo que não são só os chineses, não. Nós estamos falando, quando se fala de soberania nacional, é autonomia de decisão de nós brasileiros, sejam eles chineses, americanos. Né? Também acho que o capital chinês não é. O capital chinês não é diferente do capital americano, ainda que, do ponto de vista geopolítico, como disse o professor Miguel, é uma oportunidade para nós, de alguma maneira, estabelecermos relações com um grande país, um país tecnologicamente muito avançado, né? Isso pode ser uma oportunidade para nós, mas sempre mantendo a nossa autonomia de decisão e a nossa soberania como nação, né? Na pergunta que o Paulo César disse que ia me deixar de saia justa, é o seguinte: isso é uma discussão de economista, né? Eu sou geólogo. É interessante, porque é o seguinte: na minha concepção, na minha visão como cidadão e como tendo sido gerente da maior empresa brasileira, numa área muito específica de produção e construção, é o seguinte: a economia não pode ser o ponto de partida, na minha visão. E aí, acho que foi você que disse, é o seguinte: a primeira abordagem é ideológica. Nós temos que ter uma visão, concordar numa visão de sociedade, país e mundo, né? A segunda abordagem são as políticas, e essa visão ideológica tem um conteúdo ético fundamental. Tem que ser
eticamente tem que ser riqueza para de refino, que dentro do refino desse o maior lucro possível, para ele no final do ano receber bônus. Né? E isso criava uma tensão e uma discórdia e um conflito interno da Petrobras que era difícil de você gerenciar, tinha que equilibrar todo mundo, por exemplo, no final das contas todo mundo ter bônus. Nós acabamos com os bônus. A gente assumiu a diretoria da Petrobras e acabou com os bônus. Não tem mais bônus de resultados. E a Petrobras trabalha para o Brasil. Né? Muito bem. E a gestão, quando restauramos a gestão integrada, era isso, refino com prejuízo e o EIP com lucro. Refino com prejuízo e o EIP com lucro. E isso é a vantagem de uma gestão integrada. Né? Você gera o sistema todo. E o preço final vai depender de uma série de circunstâncias, inclusive de acesso a financiamento no exterior. A discórdia, que eu não notei assim muito, como se fosse uma coisa muito importante, mas é a visão também pontual e local do controle de preços, que a Petrobras sempre teve. Eu trabalhei a vida inteira na Petrobras, o governo sempre controlou o preço da Petrobras. Sempre. Muito bem. Mas eu queria fazer o último para terminar, desculpa, ao Alberto, né? Que veio aqui, deu uma
contra ele. Os estudos dizem que os 5% aí no máximo é o incremento no crescimento, na elevação da temperatura após a primeira Revolução Industrial, que coincide com a utilização de combustíveis fósseis, né? Mas outros fatores muito importantes é o deflorestamento, é a urbanização acelerada, tá entendendo? Tudo isso contribui para ao aumento do percentual de CO2 na atmosfera. Então, esse negócio do petróleo ser vivo não é para nós. Aliás, é o seguinte, esses países fizeram as suas riquezas, construíram as suas hegemonias mundiais em cima de petróleo. Em cima de petróleo e carvão. As revoluções industriais, como eu disse, construíram os países hegemônicos e ricos de hoje, são com base no petróleo. O Brasil tem a matriz energética mais bem equilibrada. E nós consumimos energia o mínimo possível. Nós somos o 72º lugar em consumo per capita. Esse país é para consumir. Os Estados Unidos consomem 20 milhões de barris por dia. A China, 6 milhões, 7 milhões, 8 milhões, não sei quanto é que está consumindo a China. E um país desse tamanho consome 2 milhões e meio. Isso é absolutamente ridículo. E não tem catavento em cima de caminhão que vai botar caminhão para funcionar. Né? Então, é o petróleo e gás natural. O petróleo e gás natural nosso, descoberto por brasileiros no território brasileiro. Por isso as empresas estrangeiras estão no nosso pressão, porque eles sabem disso. Os seus países sabem disso. A segurança energética desses países depende de petróleo e gás natural até 2050 no mínimo. Então não tem nada de mico, não. Isso aí bilhete premiado. É bilhete premiado e você conversa para boi dormir para enganar trouxa. Né? Era isso. Lógica de você desmontar a integração da empresa e favorecer a venda desse parque de refino que é estratégico para qualquer multinacional desse mundo nosso, né? O Brasil, ele é um país que é extremamente vantajoso para quem hoje precisa de uma nova fronteira de exploração. Embora nosso território seja irmanado com o território africano, nós temos uma condição que não existe na África, que é um país continental, com unidade nacional, né? Um povo com uma unidade nacional, cultural, histórica, tradicional, que até desafia muitos pensadores, né? Por como é que o Brasil conseguiu sobreviver enquanto país desse tempo todo, né? Então é uma vantagem que está muito além de vários outros países do mundo. Por isso que está todo mundo de olho. E aí, juntando aí a fala do Alberto com a do Alan, o ataque ele vem pesado, que é para destruir mesmo, ideologicamente, tudo que foi feito, né? Tudo que nós já conquistamos, não só nos governos anteriores agora, né? A nossa trajetória toda de vida, né? Petrobras, como foi dito aqui, é fruto da maior campanha popular nacional. Destruir isso é também parte de destruir essa identidade nacional, esse povo. Mas sempre sobra alguma coisa. Sempre sobra alguma coisa. Então é isso que também nós temos que ter em mente. Eles podem atacar e tentar destruir o quanto for. O que nós temos que conseguir lembrar as pessoas é de que, depois da batalha sempre vai sobrar alguma coisa. Eu tenho visto muita gente que quer ver o circo pegar fogo, dizendo que vai votar no Bolsonaro ou no Cabo Daciolo, porque são pessoas que estão prometendo isso daí mesmo, né? Ou uma salvação nacional ou uma destruição nacional. No caso, a destruição do Congresso, das instituições, de tudo que está errado no Brasil. Mas sempre sobra alguma coisa, né? Sempre sobra.
E nós não estamos vivendo apenas um neocolonialismo, nós estamos vivendo um neoescravismo. Com a reforma trabalhista, com a desregulamentação das relações de trabalho, que no Brasil já tinha várias críticas, mas apesar de tudo ainda havia uma CLT, que também ninguém sabe muito como é que sobreviveu, 70 anos, né? Mas com isso nós estamos vivendo um neoescravismo. Agora, para não terminar essa fala aqui, colocando vocês muito para baixo, vamos nos lembrar que nessa greve de caminhoneiros e de petroleiros, por mais que tenham vindo massacrar os caminhoneiros com o exército, por mais que tenham vindo massacrar os petroleiros com o judiciário, nós conseguimos derrubar o representante da Shell no CA da Petrobras, e para coroar esse momento nós conseguimos derrubar o Pedro Parente. E de quebra botar uma cunha no golpe, porque esse momento da nossa história desvelou o que o golpe veio. Ele conseguiu revelar essa falácia desse projeto todo, né, de uma forma muito clara, muito objetiva. Aquilo colocou as pessoas num outro patamar de discussão. Então nós somos poderosos, nós temos condição de brigar essa briga, mas nós precisamos estar organizados, firmes, né, decididos e preparados, né, se a nossa liderança máxima está na cana, vendo o sol nascer quadrado, então nós temos que nos esforçar bastante também para conseguir defender o que é nosso aí, sem desanimar. Nós temos mais alguns minutos, se mais alguém quiser fazer a sua intervenção, seu questionamento. O Dalla Costa ali está escrito. Muito bem. Só parabenizar os companheiros e companheiras da mesa e dizer que nós da plataforma fomos construindo alguns elementos que nós achamos importantes assim para nessa linha aqui que foi trabalhado, tanto de a gente denunciar o que está acontecendo, mas também de nós ir construindo algumas certezas da importância que tem esse setor da energia no país. E nós levantamos, assim, até para facilitar do ponto de vista didático, 5 pontos, né? Que eu queria recordar aqui, que eu acho que são 5 pontos importantes para a gente trabalhando no sentido assim, de, ao mesmo tempo que a gente sabe que nesses 5 pontos, a força do capital privado, das grandes empresas, dos países do capitalismo central vão nos atacar, também são 5 pontos da nossa fortaleza no sentido de construir elementos do compromisso com o povo e da construção da nossa soberania. O primeiro elemento, já foi, todos eles foram citados aqui, mas só do ponto de vista didático eu acho que é importante a gente frisar. O primeiro ponto é a questão de que nós temos uma base natural extraordinária no país. Seja a base da água ou das outras possibilidades de vento, de sol, mas da água principalmente para geração de energia e do petróleo, que é tanto para geração de energia quanto para transporte das mercadorias. Nós temos essa base natural extraordinária, que é incomparável em certas medidas no mundo, né, com outras fontes. Esse equilíbrio das fontes de energia do Brasil, ela traz uma vantagem extraordinária, tanto para os capitalistas particulares que podem se apropriar, mas principalmente para a construção de um país livre e soberano. Então, nós temos essa capacidade natural aí, tanto do pré-sal, do território e da água de forma especial para geração de energia. Segundo, nós temos as empresas. Vamos citar, a Petrobras e a Eletrobras são empresas de excelência no mundo. Elas têm uma capacidade técnica historicamente comprovada que poucos países do mundo têm. E que isso tem que ser valorizado, e por isso eles querem destruir e privatizar a Petrobras e a Eletrobras. Porque elas são, na medida em que nós temos uma extraordinária base natural,
petróleo e água, e nós temos duas grandes empresas extraordinariamente competentes, nós temos essa possibilidade. Terceiro ponto, nós também fomos exercitando durante a nossa história, e no último período do governo, especialmente na área do petróleo, isso se demonstrou com muita força, foi que a possibilidade de produzir praticamente tudo em território nacional. A Petrobras produz alguma coisa na área de 500 bilhões bruto por ano, né, em toda a sua grandiosidade. Desses 500 bilhões, 300 bilhões de reais por ano é de investimento da empresa, e que na época do governo Lula, Dilma, eram praticamente 90% dentro do país. Por isso que se recuperou de forma extraordinária a indústria naval em vários pontos do país. Ou seja, nós temos a produção de valor interno dentro do país. E da onde que veio a geração desses 500 bilhões? Veio do nosso petróleo, retirado pela nossa empresa, que é 92% do petróleo é produzido pela própria Petrobras, refinado dentro do país e consumido dentro do país. Ou seja, não temos dependência nenhuma praticamente de forma externa, de forma extraordinária. Quarto ponto, também toda essa riqueza produz uma extraordinária mais-valia social, através dos royalties, das participações especiais e do ICMS. Nós estudamos esses dias, professor Estrela, o estado de Santa Catarina, 30% do ICMS do estado de Santa Catarina é oriundo da energia do petróleo e da energia elétrica. 30% do ICM do estado. Os royalties têm que ser avolumados de forma extraordinária. Aqui em São Paulo já foi dito pelo companheiro. Os capitalistas também estão de olho nisso. Por quê? Porque isso são 15, 20, 30 bilhões de reais por ano. Fica na mão do capitalista ou pode ser distribuído para a saúde, para a educação do nosso povo. E o quinto elemento, daí a gente conta ele nas mãos, é uma capacidade extraordinária dos trabalhadores. Nós temos petroleiro, engenheiro, geólogo da mais alta qualidade. Nós temos eletricitário, engenheiro da mais alta qualidade, que produz com eficiência extraordinária e que produz uma mais-valia social extraordinária. Então é lógico que também as empresas capitalistas vão querer ter esses trabalhadores altamente produtivos sob seu controle, para ficar com essa mais-valia para o capital. Então nós temos base natural, empresa, conteúdo local, mais-valia social produzida e competência dos trabalhadores. É para construir a soberania, companheiros. É para construir, tem que ter política para construir a soberania. Ou ser destruído, se nós entregar tudo isso. Obrigado. Deputado Costa, o Alexandre está se inscrevendo. Boa tarde, pessoal. Agradecer aos palestrantes. O Bob está um gato nos cabelos. Pessoal, quero trazer também que as falas estão de ótimas qualidades. Lembrando o que é a plataforma operária camponesa. E uma questão principal do debate do petróleo hoje é que, independente do governo que entrar, a diferença vai ser se a briga vai ser muito mais pesada ou menos pesada. Mas briga vai ter. Porque a briga não é contra um partido, não é contra o setor nacional. É do mercado do capitalismo internacional. A crise não vai se resolver em curto prazo e o capitalismo principal vai querer pegar o periférico e engolir. E o petróleo vai ser o centro da disputa. Resumindo,
Como é que eu não fazia então para segurar uma questão tão importante de soberania? Essa discussão, ela é muito qualificada e muito boa, mas ela não dialoga diretamente com a dona de casa, com o dono de casa, com o motorista. Como a gente viu na greve dos caminhoneiros, o que parou o Brasil foi o preço do diesel. Por trás, trouxemos toda a questão da soberania. Mas o preço do diesel, da gasolina, ele é sazonal. Num novo cenário de queda do preço do petróleo, uma Petrobras privatizada pode ter um diesel barato, como fosse o petróleo lá na época de 2008, 2009, que caiu. Então, é uma discussão temporária e um pouco frágil. Até porque a gente não quer um diesel muito, muito barato, estamos queimando diesel a rodo. Também tem uma questão ambiental, social, que tem que ser estudada. A gente quer um preço que seja controlado e social. O que é realmente importante dialogar com a massa? Até elogiando o pessoal da educação, tem que dar um projeto para o petróleo. Você tem que falar para o povo assim, gente, o petróleo tem que ser nosso. Por quê? Para quê? Eu estava lá no Rio almoçando, escutei uma mesa ao lado, e a melhor sabedoria popular, né? O cara na mesa conversando sobre política, ele falou, quem você vai votar? Ah, votar em tal. Mas esse cara vai privatizar a Petrobras. Aí o outro perguntou, mas a Petrobras estatal ou privado, o que faz diferença para mim? Eu estava na mesa ao lado, eu queria sentar na mesa para conversar, explicar, mas achei melhor escutar, porque em vez de convencer um, para entender vários. E eu acho que a questão central é essa, é convencer a população. Para que serve uma empresa estatal? Um setor elétrico estatal, petróleo estatal? É mostrar um projeto para o petróleo. E eu acho que hoje é saúde e educação, duas carências nacionais que podem ser mudadas pelo pré-sal, pelo petróleo. Mas a discussão da Petrobras como estatal, por si só, não a privatização, não dialoga diretamente. Se chega um discurso maior, nós queremos o petróleo para a saúde e educação, que perpassa por um projeto estatal, controlado pelo Estado, dialoga mais diretamente. Então nós temos que pensar como dialogar o nosso conflito da Frente Brasil Popular, da plataforma sobre preço de combustível. Estava perfeito, acertado, eu entregava no sinal, qualquer um pegava e queria conversar sobre, mas é sazonal. O central mesmo é um projeto a longo prazo do petróleo. Nós vamos agora lá trabalhar esse assunto para controlar para os estados e para a população. Nós queremos agora uma saúde e educação. Para isso tem que defender o petróleo. Obrigada, Alexandre. Moraes? Bom, companheiros e companheiras, estou vendo que aumentou o público aqui, né? Então, a plataforma operária camponesa para energia, para água e energia, certamente é a construção política mobilizatória, Estrela, que mais se aproxima da campanha do Petróleo é Nosso. Porque naquele momento, fundamentalmente, o que o povo brasileiro conseguiu construir foi um campo de unidade política para resistir à já então gigantesca força do cartel do petróleo internacional. Imaginemos que era pequeno. Já tinha sido inventado motor a explosão, a coisa já se avolumava. Então, portanto, nós temos um instrumento para esse debate amplo em torno dos pontos que colocou muito brilhantemente aqui o companheiro Dalla Costa. Agora, quem é o grande inimigo, além desses interesses internacionais? É quem atua internamente a serviço desses interesses. Então, o que se passa com o nosso país hoje, tanto no setor elétrico quanto no setor petróleo, a população brasileira absolutamente não conhece. A grande tarefa que a gente tem na plataforma é construir esse campo de unidade na comunicação, por exemplo. Então, esses pontos enumerados aqui pelo Dalla Costa têm que estar presentes em todas as nossas organizações, como objeto de divulgação. O material produzido unitariamente pela plataforma tem que fazer parte do nosso cotidiano, no diálogo com as nossas bases. E temos que ter a capacidade, sim, de colocar de lado pequenas divergências e ao que amplia, inclusive tendo
capacidade que para nós do movimento sindical é difícil, né, Celina? A capacidade de discutir, sim, que inclusive setores econômicos, empresariais, ainda têm interesses no país e que estão sendo igualmente sabotados por essa tropa de ocupação instalada no Palácio do Planalto. Essa capacidade de resumir a informação, ter uma comunicação unitária pela mobilização, tem tudo para nos possibilitar vitórias. Tem tudo com toda a dificuldade que a gente possa ter. Porque olhem só, companheiros, eu quero caminhar até que está chegando a nossa hora da conclusão desta mesa, né? Mas olhem só, são 10 anos de porrada certeira, todos os dias, inclusive discordando com aquela visão de que Lula é o primeiro preso político do período democrático. Não! Essa história começou no mensalão lá em 2005. Quando a gente vê o presidente Lula à frente das pesquisas, o povo brasileiro dizendo que não quer a privatização da Petrobras, é impressionante, é revolucionário, companheiros. Se você comparar tudo o que aconteceu durante esses últimos 10 anos. Então, em que pese todas as dificuldades, nós não temos razão para desânimo. O terreno é fértil e cabe a cada um de nós e das nossas organizações a capacidade da construção da informação, da unidade para lutar. Estrela e Rodrigo Bob, se quiserem complementar, falam que existe a maldição dos recursos naturais. O Estrela fez aqui uma lista de grandes recursos que nós temos, biodiversidade, minérios, tudo mais, água e etc. E essa maldição está em cima da gente já tem uns 500 anos, ou mais de 500 anos. E eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso, sabe? Será que existe uma saída? A gente vai estar sempre por baixo dessa maldição aí? O que a gente pode fazer de uma maneira mais geral dessa questão ampla de todos os recursos naturais que vão estar sempre sob ataque mesmo? Eu tive a oportunidade de ir em Carajás e o que eu vejo, às vezes, a Petrobras fazendo também é uma coisa bem ruim, quando ela começa a se comportar como empresa privada. Nos projetos sociais, agora, a última seleção que ela fez, Petrobras socioambiental, ela tirou dos projetos a seleção de projetos de geração de renda. Isso tinha já há mais de 10 anos. E ela começou a fazer algumas políticas por dentro da empresa também. A gente falava que empresa privada tem mais acidente, aí começa a ter explosão de refinaria. É um desafio que talvez possa comentar alguma coisa. Obrigada. Nós não temos mais inscritos, então nós vamos passar para os nossos palestrantes, para que eles façam as respostas, já façam as suas considerações finais, né? Lembrando que todos nós que estamos aqui somos privilegiados por estar aqui, ouvindo, tendo a oportunidade de debater, mas também não temos o direito de não levar esse conhecimento, isso que nós estamos aprendendo, debatendo aqui para toda a sociedade. Nós, enquanto educadores, que temos a oportunidade de estar em todos os municípios deste país, não tem nenhum município desse país que não tenha escola, temos, então, a obrigação de fazer isso, de levar para a sociedade todo esse conhecimento que a gente tem aqui, mas cada um também na sua profissão, no seu bairro,
É outro fator importante, não é petróleo, não é energia, mas é fundamental. Privatização. A gente hoje ainda pela manhã falava que a privatização não pode ser tratada individualmente, né? Não é privatização só da educação, só do petróleo, né? Nós temos que fazer a defesa das privatizações em conjunto. Com certeza nós juntos iremos mais longe. Quem é que quer começar? Pode ser? É muito rapidinho mesmo. Sobre a questão da privatização do tratamento de esgoto, acho que o melhor exemplo, as pessoas dessa cidade aqui viveram a coisa aí de 2 anos atrás, né? Crise hídrica tremenda e a Sabesp abastecendo os acionistas de dinheiro, mas a água que é bom, né, fica em segundo plano. Essas são as experiências que vão acontecer na medida em que privatizar o saneamento pelo Brasil afora, né? Na Inglaterra há o movimento contrário, né? Existem várias pesquisas e um movimento forte lá para reestatizar o abastecimento de água. Então, é realmente uma disputa muito grande que tem para acontecer aí. E aí, muito rapidinho mesmo, a Priscila falou aí da maldição dos recursos naturais e tal. Meu velho, ele diz uma coisa que eu não sei se é meio pessimista ou se é meio realista, mas ele diz que sempre vai ter algum esperto para tomar a sua terra. Sempre vai ter um esperto vindo tomar a sua terra. Qual que pode ser uma prevenção para isso, uma solução para isso? E aí, é uma coisa que quem quiser se sentir bem, está precisando se sentir bem, assista lá ao depoimento do Lula, né, para a defesa do Sérgio Cabral e do Carlos Nussmann. Porque é uma aula de geopolítica mundial muito boa de se assistir. Mas também o Lula diz uma coisa que é importante para todos nós termos na cabeça. O Brasil não tem contencioso. O Brasil não tem passivo com outros países. Não tem contencioso. Então, aqui foi elogiada a diplomacia do Celso Amorim e tem que ser elogiado mesmo. Para mim, a política de valorização do salário mínimo e o Celso Amorim foram as melhores coisas do governo petista durante todo esse período aí. Talvez essa seja uma das formas que nós temos de não viver essa maldição. Mas sempre tem que ficar de olho no esperto que quer tomar sua terra. Não tem jeito. Bom, também vou ser breve. Primeiro, para concordar com o Moraes e o Barriga, acho que a formação tem hoje um papel fundamental nesse debate, ainda mais com essa avalanche que a gente vive nos meios de comunicação. Acho que a gente errou por várias razões, mas erramos nesse debate durante muito tempo. E acho que a gente pode voltar, a gente não pode errar de novo. Esse é um debate sério sobre a comunicação, que a gente perdeu muito nos últimos anos. Então, espaços como esse e outros que ajudem na formação e na construção de uma comunicação diferente são fundamentais. Então, estrangeiro. Mas o Vila citou aqui, eu acho que a maldição, vários países transformaram em oportunidade. Os Estados Unidos fez isso, pouca gente esquece, mas a Rússia também, quando começou lá atrás, quando galgou uma indústria, acelerou o processo de industrialização. Usou muito petróleo também. Pouca gente esquece, o Stalin foi um petroleiro de Baku. Presidente da FUP, Então, assim, vários países transformaram recursos naturais em oportunidade. A gente vinha fazendo isso aqui. O que eles querem é transformar em maldição de novo.
e levou a turma. A maioria negros, pobres, claro, né? E um homem falando lá, dando uma aula espetacular. Teve um menino negro, uns 25 anos, se levantou. Imagina a barreira que uma moça dessa, né? Se levantar e interromper uma palestra de um pós-doc na Sorbonne. Depois ela se levantou e disse para o professor, é o seguinte, eu não trouxe meu dicionário de português. Conteúdo, não só da mesa, mas também do pessoal que participou, que veio aqui na frente, que fez intervenções. E para terminar, a gente queria convidar a Valdete, CFTE, e o Bruno, do Levante, rapidinho, não vou comentar muito para quê, é uma surpresa. Fique à vontade. Então, senhores, em nome da plataforma Operária Camponesa, nós queremos agradecer pela socialização de todo esse conhecimento, que para nós foi muito importante, e que a partir de agora nós possamos organizar essa luta, não é? E dialogar com a nossa comunidade. Dialogar como o Lula faz, não é? Muito obrigada. Eu sou a Jo, do Levante Popular da Juventude, e em nome da Juventude eu queria agradecer pelo espaço, que é muito importante a gente estar presente aqui, né, para a gente repassar o conhecimento para inserir dentro das escolas, né, e para não deixar privatizarem tudo e entregar o que é nosso, afinal é tudo nosso e nada deles.